na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Na paz do Senhor Jesus, que estamos para o nosso culto de ofício divino. Pai Celeste, muito obrigado por esse grupo de irmãos, irmãs, amigos, nossa família cristã, Pai, que toda essa lista que nós acabamos de citar, ó Pai, todos esses nomes estão também carentes da Tua intervenção, da Tua mão, porque sabemos que Tu és poderoso, ó Pai, para fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. E na Tua palavra está que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui nós temos um grupo de justos que foram justificados porque o Senhor os justificou. Agora, Pai, entregamos nas Tuas mãos todas estas vidas, pedindo a Tua intervenção e a Tua ajuda, Pai. Também oramos pela nossa nação brasileira, pela classe médica, pelos nossos governantes, ó Pai. Entregamos nas Tuas mãos e que seja o Senhor a dirigi-los e capacitá-los neste momento que cada dia se agrava mais, Pai. Mas nós sabemos que temos um Deus em quem podemos confiar e que é poderoso para nos ajudar, Pai. Assim, entrego todos em Tuas mãos. Quero entregar em Tuas mãos também os Teus filhos que estão comigo nesta live, aqueles que estarão assistindo mais tarde, aqueles que estarão pela manhã como mensagem matutina, compartilhando, ó Senhor, desta live. Já entregamos em Tuas mãos, rogando as Tuas ricas bênçãos, Pai. Sê conosco nesse momento, sê conosco sempre. Prepara-nos para a ministração e o Teu povo para receber a Tua palavra. É a nossa oração, ó Pai, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado é o nome do Senhor. Amém, amados. Agora nós vamos estar já entrando na nossa meditação. Amém. Agora é hora de meditarmos na palavra do Senhor e estaremos meditando então em tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém, queridos? Louvado é o Senhor. Agora nós vamos ler o texto de Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Amém? Mas vamos pegar aqui então. O texto diz assim: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso
e de boas obras. Queridos, então aí está o nosso tema de hoje, é a nossa mensagem, glória a Deus, não é? Vejamos a consideração. É com essa nova natureza semelhante a Jesus, vivida em sua humanidade, que o salvo é capacitado a viver de forma eficaz a vida de Deus em si. Você teve um encontro com Jesus, foi aquela palavra que o Senhor deu a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ver. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar. Então essa entrada, há uma mudança de vida, porque Jesus nos dá essa nova vida. Eu sempre vou me lembrar de quando aceitei Jesus em 1962, eu nasci um homem diferente, eu comecei a olhar o mundo diferente, porque Jesus tinha entrado na minha vida. Isso acontece quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, amém? Essa nova vida leva a renunciar toda forma de impiedade e as paixões do mundo sem Deus. Você às vezes liga a televisão e diz: vou ver se passa o tempo. Não tem como, só tem sujeira, só tem coisas mundanas. Satanás atua de uma maneira para que a pessoa no entretenimento se afaste de Deus e se esqueça de Deus. Mas aí nós precisamos saber que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. O novo caráter em Cristo o leva a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Renova no salvo a confiante esperança do retorno glorioso do Senhor Jesus e o leva a aguardar esse dia, mantendo uma vida irrepreensível. Se você está se preparando hoje, eu sou atendido por um enfermeiro, que eu estou internado na minha própria casa, e aqui estou sendo assistido. Ele está desviado. Hoje, por acaso, eu descobri e ministrei uma palavra para ele, mandei uma mensagem, ele agradeceu, gostou de ouvir a irmã Márcia cantar, e eu disse para ele: precisamos de estar preparados. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos. Amém, querido? Quantos e quantos morreram em 24 horas? É um número, vamos dizer assim, que nunca tinha acontecido, tanta gente morrendo no mesmo dia por uma mesma causa. Então é momento de estarmos preparados. É o que está aqui, né? Renova-nos, salva a confiante esperança do retorno glorioso do Senhor Jesus e o leva a aguardar esse dia, mantendo uma vida irrepreensível. O que ele nos fez através de sua morte e ressurreição é a garantia da vida eterna com Deus. Que coisa tranquila, que coisa maravilhosa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E se alguém está em Cristo, a esperança não está neste mundo corrompido, não. A nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra, e do seu trono ele vê todos e vê tudo, e sabe o que estamos passando, e ele tem um propósito em tudo o que acontece nas nossas vidas. Foi do seu agrado eleger os salvos como um povo especial e praticante de boas obras. Porque se alguém está em Cristo, o que Deus espera de você e de mim, dos homens que servem a Deus? Uma vida santa, uma vida separada, uma vida que, ainda que esteja aqui na terra, os olhos estão nos céus, está buscando as coisas que são do alto e não as que são da terra, como está lá em Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está. E quando ele se manifestar, então nós nos manifestaremos com ele em glória. Amém? O privilégio dado a Israel antes da promulgação da lei foi transferido à igreja, neste período em que a graça de Deus se manifestou salvadora. Aqueles que a escolhem pela fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Êxodo 19, 5 a 6 e 1 de Pedro 2, do 6 a 10. Então, queridos, Jesus nos transfere das trevas para o reino da sua luz, onde começamos a trabalhar e nos prepararmos para morar com ele eternamente. Vamos agora focalizando uma visão. O apóstolo Paulo, em sua orientação pastoral a Tito, discípulo pastor na ilha de Creta, inicia essa parte da sua carta apresentando-lhe a grandeza da graça de Deus. Pela graça sois salvos, né? Por meio da fé, não é? Não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus é a manifestação insondável do amor de Deus
imerecido por suas criaturas e revelado à humanidade em Jesus Cristo. É a graça, é pela graça que você é salvo. Você não vai poder fazer nada para ser salvo, mas você vai ter que crer. Se você crê em Jesus, você é salvo, não é isso? Mas se você crê em Jesus, essa palavra crer é muito mais do que acreditar. Se você crê, você agora vai viver uma vida que agrade ao teu Criador, aquele que te elegeu, aquele que te salvou, aquele que deu a vida por você. Então agora você vai querer agradá-lo. Então as coisas do mundo vão fazer parte do teu passado. Amém? Essa graça reconcilia com Deus aqueles que nele creem como Senhor e Salvador. Porque o grande trabalho de Jesus ao vir o mundo foi Ele mesmo quem disse. Aí está a nossa irmã Maria Prado, a paz do Senhor, Joaquina Rossetti, a paz do Senhor, querida, bem-vinda, aleluia. Ah, como está no Márcio, ela está internada, precisando muito das nossas orações, querida. Vamos fortalecer a oração por essa serva de Deus, amém? Glória a Deus, obrigado pelo carinho, pela lembrança. Então, irmãos, essa graça reconcilia com Deus aqueles que nele creem. Você creu, como disse, não é crer de acreditar, é crer e viver segundo os ensinamentos do Senhor, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, amém? De acordo com a integridade do caráter divino, que resume em si seus atributos, propósitos, pensamentos, falas e ações, a graça de Deus não privilegia algumas criaturas em detrimento de outros, não. A graça de Deus é oferecida a todos que creem e querem andar e ter suas vidas agora moldadas segundo a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, vamos para esse tópico. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Vamos lá. Jamais ele usa a sua soberania de forma autoritária e insensível, injusta ou vingativa. A natureza divina é amorosa, justa e judicialmente amorosa, não é? A existência de Israel e do Egito preservadas como nações do mundo é a prova visível do insondável amor de Deus pelo povo de Abraão por descendência natural. Olha o Egito aí, olha a nação de Israel aí, é a grande misericórdia e o amor de Deus que está estendido sobre o mundo. A existência da igreja fiel, presente na mente divina, ainda na eternidade, e manifestada ao mundo em Jesus Cristo, é a prova visível desse mesmo amor. Aqui está se falando do passado e está se falando do presente. Amém, queridos? A existência da linguagem humana em Abraão e da linhagem de fé por intermédio de Jesus Cristo desafia e confunde a mais eruditamente humana. Ninguém vai entender Deus pela razão. Deus é para ser crido e obedecido, e deixa que o restante ele faz, porque ele é nosso Senhor e Senhor de todos. Amém? Os filhos de Ismael, filho de Abraão, também são destinatários do amor divino, né? Vocês vão dizer, mas por que está citando filho de Ismael? Porque toda a descendência de Ismael hoje está em guerra, a estouro lá. Israel está precisando das nossas orações. Imagine como é que estão. E os outros são os descendentes de Ismael. E quem os criou foi o próprio Deus. Quando Abraão e Agar foi expulsa da casa de Abraão por ordem de Sara, né? O que acontece? Deus diz, eu tenho uma promessa também com Ismael. E qual foi a promessa? Aquela geração dele está aí, continua os descendentes de Ismael aí, não é verdade? E lutando até, mas Deus tem um projeto, um plano com eles. Eu repito, os filhos de Ismael, filho de Abraão, também são destinatários do amor divino. Por isso que lá em João 3,16 vai falar do amor de Deus, da graça de Deus, mas no 36 vai dizer, tem que crer em Jesus, porque se não crer, vai ficar debaixo da ira. Atos 10, 34 a 35 diz, e abrindo Pedro a boca, diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas,
mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. É notório pelas Escrituras que os seres humanos, independente do relacionamento com Deus, foram criados originalmente em Adão, à sua imagem e semelhança. De um só fez todos que habitam em toda a terra. Amém? Após a queda, essa imagem foi desfigurada com o pecado, mas Deus não permitiu que ela fosse apagada de todo, para que os mortos espirituais pudessem ouvir a voz amorosa do Criador, chamando-os à reconciliação. Amém, queridos? Por isso que se alguém está em Cristo é nova criatura. Aquela natureza abençoada que Adão tinha antes do pecado está sendo oferecida através de Jesus, que é o segundo Adão. Um, morte, o outro, vida. Amém? Se Lázaro, mesmo morto fisicamente, retornou à vida, porque Deus não teria vida os espiritualmente mortos nos delitos e pecados, mas vivos fisicamente e no pleno uso da razão. Deus chamou Lázaro. Lázaro já cheirava mal, o corpo já estava em decomposição, mas o Senhor chegou à porta e o chamou. Aí quando o chamou, ele vai voltar restaurado, né? Quem olhou para Lázaro, e Lázaro voltou saudável, voltou normal. Então, se Deus chamou ele à vida, pode também espiritualmente chamar aqueles que estão mortos no sentido espiritual, para voltarem a ter comunhão com Deus. Amém? A ressurreição dos salvos no arrebatamento da igreja será mais uma prova do poder vivificador de Deus. Imagine que estamos às vésperas, estamos às portas do arrebatamento da igreja, irmãos. Você diz, como é que o senhor pode dizer isso? Os sinais precursores estão diante dos nossos olhos. Eu não posso dizer se é hoje, se é amanhã ou quando, mas uma coisa eu digo, Jesus está vindo. Prepara-te, porque você não terá tempo de se preparar. Você tem que estar preparado, amém? E veja que Deus está dando uma sacudida na igreja dele, na humanidade, para mostrar que ele, Deus, está vivo, está no controle de todas as coisas, para ver se os homens naturais acordam e os cristãos se preparem para encontrar com ele. Só Deus pode fazer com que os mortos ouçam a sua voz e retornem à vida, como está lá em Efésios 2, 1 a 10. Amém? Além disso, Deus tomou todas as providências de salvação para que a imagem inicial fosse restaurada em Cristo através da sua obra perfeita, realizada por sua morte e ressurreição. Ele morreu, ele ressuscitou, amém? Cláudia Copley, bem-vinda, querido. Já oramos pelo Manel, hein? Vamos estar orando por ele, queremos notícia dele, amém? Que Deus renove as forças do seu esposo e suas também. E a tia está lá no hospital, vamos estar orando por ela, amém? Eu continuo. O apóstolo Paulo afirma que Deus estava em Cristo e nos atraiu a ele na cruz, a fim de que a natureza pecaminosa que nos governava e fazia parte da nossa essência decaída fosse morta na morte de Jesus Cristo. Que coisa linda, né? Ele morreu, nós morremos com ele. Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. Amém, querido? Como está lá em Romanos 6, né? Mortos na sua morte, ressuscitados na sua ressurreição. Nossa inclusão na morte de Jesus Cristo como pecadores arrependidos e salvos nos inclui também na sua ressurreição. Amém? Nelas deixamos de ser o que éramos para ser o que Deus quer que sejamos, filhos santos e amados por Deus, como está em Romanos 6, 8, 2 Coríntios 5, 14 a 21. O amor soberano de Deus, ou a soberania divina revelada em seu amor, não rejeita quem a ele recorre em busca da reconciliação com Deus em Cristo. Você quer voltar para Deus? A porta está aberta e Jesus é a porta. Foi o que ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro nome. Não procure religião, não procure nomes, não procure santo. Você vai direto a ele. A antiga aliança, o homem não tinha acesso a Deus, havia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Mas quando na cruz ele expirou,
o que aconteceu? Aquele véu foi rasgado e o acesso a Deus está aberto. Você entra na presença de Deus em nome de Jesus e consegue a resposta de Deus. Amém? Também não pressiona autoritariamente quem não a deseja para si. A escolha é nossa. Deus não obriga ninguém, não é? A mensagem está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado, muitas pessoas zombam, dão as costas, né? E aí nós vamos lembrar dos dias de Noé, né? Como foi nos dias anteriores ao dilúvio, disse Jesus, será a vinda do Filho do Homem, né? Enquanto Noé fabricava aquela arca, né? Deus estava dando oportunidade aos antediluvianos de mudarem de vida, porque a situação chegou a um ponto que os céus não suportou mais. E está escrito lá no capítulo 6, versículo 12 de Gênesis, e olhou o Senhor a terra e viu que toda a terra estava contaminada, porque os homens haviam contaminado os seus caminhos. Que coisa tremenda, que coisa terrível, irmãos. E quando fala caminho, está falando de procedimento, e a maldade deles tinha aumentado de maneira tremenda. E hoje, quando nós vemos a maldade, a maneira com que as pessoas se tratam, nós vemos tudo que Jesus falou está acontecendo. Amém, querido? Agora Ele não vai obrigar ninguém a aceitá-lo, nem mudar de vida. A escolha é nossa. Também não pressiona autoritariamente quem não o deseja para si. A escolha é nossa, a escolha é sua. Eu vou me lembrar de Josué lá no 24:15 do livro de Josué, né? É quando ele disse: escolhei hoje a quem servais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. José Rocha, a paz do Senhor, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então está aí, né? A soberania divina e a capacidade dada por Deus às suas criaturas para que escolham entre o bem ou o mal não se anulam mutuamente, porque os dons de Deus são sem arrependimento, principalmente no que concerne a salvação de suas criaturas. Lá em Gênesis 4, 6 e 7, em Deuteronômio 11, 26 a 28, Josué 24, 15, que eu acabei de ler, e Romanos 11, 29. Deus decidiu soberanamente, né, não retirar do homem a responsabilidade que decorre do direito que ele lhe concede para fazer escolha. A escolha é sua. Quando Deus plantou as duas árvores ali no jardim do Éden, ele estava dizendo ao homem que o homem tinha que escolher o bem ou o mal. Infelizmente ele escolheu o mal, como continua escolhendo as coisas erradas, mas o Senhor ainda está com a sua mão de misericórdia estendida, né, esperando que o homem tome a posição correta e volte para ele enquanto pode. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. Se assim fizesse, interferiria no ministério concedido pelo Pai ao Filho. Julgar, João 5:22 e outros textos, né? A graça de Deus é expositiva para que atenda ao ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando para convencer o homem. Como disse, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele está trabalhando, não é? Ele trabalha através da palavra, do louvor, das advertências, não é? Agora, se o homem se fecha, ele é livre. Ele tem o livre-arbítrio para ser salvo e tem o livre-arbítrio para não ser. A escolha é dele, mas o Espírito Santo não desiste do homem. Ele continua batendo a porta, como está lá no livro de Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Ele não vai arrombar sua porta nem subir por outro lado. Ele bate, cavalheiramente te convida à vida. Se você quiser continuar na morte, ele vai te dar esse direito também, porque ele deu esse livre-arbítrio ao homem. Amém? A graça de Deus é expositiva para que atenda ao ministério do Espírito Santo. Nenhuma das pessoas divinas toma qualquer decisão que venha se opor ao ministério específico de cada um em relação à reconciliação da sua criatura com Deus. Tem que ser um gesto espontâneo, né? Se ouvir a voz do Senhor,
não é? Então, como diz o texto, não endureçais os vossos corações. A palavra está sendo pregada, você está vendo os acontecimentos, aí você lê, estamos nos fins dos tempos. Pessoas não cristãs usam esse termo diariamente, estamos nos fins dos tempos, e você está preparado? Pois devia de se preparar, amém? Então está aí, João 16, 7 a 12, se Deus já tivesse determinado que alguns seriam salvos e outros deixados na perdição, ficaria sem função o ministério convencedor do Espírito Santo, não é? Porque como é que ele vai convencer alguém que já está destinado à morte? Mas não é assim, não é? A porta está aberta para todos. Se ouvir, crer e aceitar e dizer assim, olha, eu não tenho força, me ajude, busque de Deus essa ajuda que Ele vai te dar e você vai ser abençoado. Amém? Vamos lá. Convencer é trazer alguém à vontade de outro. É isso que o Espírito Santo quer fazer naqueles que estão ainda fora, né? Na medida em que Deus, por seu amor, nos traz a sua vontade pelo ministério do Espírito Santo, Ele nos capacita para que façamos de sua vontade a nossa vontade. Que coisa maravilhosa, né? Fazer da vontade de Deus a nossa vontade, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que você precisa de fato e de verdade. Às vezes você está iludido por Satanás, né? Que leva as pessoas pelo engano para o inferno. Cada dia entra milhares e milhares de pessoas no inferno, né? E que você olha, mas essa pessoa é tão boa, ela é boa aos teus olhos, mas e os olhos de Deus? Não esqueça, nada podemos fazer para conseguir a reconciliação com Deus, a não ser através de Jesus, amém? Em Romanos 12, 2, e diz assim, e não sede conformados com este mundo. A palavra conformar é da forma, só para a gente entender, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a nossa santificação. O mundo jaz no maligno. Por isso que lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, diz, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Se você olhar, há uma armação satânica no mundo inteiro para afastar a criatura do Criador. Daí a necessidade do crente estar buscando e falando de Jesus. Agora mesmo estava sendo atendido pelo meu enfermeiro, falando de Jesus para ele, mas descobri que ele era desviado. Então, temos que estar sempre falando. Você onde estiver, está aí também assim, Laine Castro, a paz do Senhor, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então precisamos estar, qualquer oportunidade é oportunidade. Não esqueça daquela palavra, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Amém? Vejamos só, Filipenses 2,13 diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Neste caso, ela será sempre boa, agradável e perfeita, amadurecida. Então, é Ele que faz, mas Ele bate a porta, Ele não vai te violentar, nem tirar o teu direito de livre-arbítrio. Ele deu livre-arbítrio e Ele respeita esse livre-arbítrio que te deu, mas Ele deseja que você faça a vontade dEle, porque na vontade dEle está a tua felicidade, na vontade dEle está a tua libertação, na vontade dEle está a tua cura e na vontade dEle está a tua salvação. Amém, querido? Vamos lá, né? Repetimos, em relação à salvação do pecador, a vontade divina jamais será impositiva, restritiva ou discriminadora. Quando o que Deus quer é o que queremos, então nada o impedirá e nos impedirá para que sejamos acolhidos por sua maravilhosa graça. Não esqueça que o nosso tema, a graça de Deus a revelada, trazendo salvação a todos, mas é preciso que você aceite isso, não é? Está aqui no versículo que vai falar sobre isso, está aqui, porque a graça de Deus, não é? Está aqui, ó, quando deu a si mesmo por nós, iniquidade para si mesmo, né? Porque a graça de Deus a revelada, trazendo salvação a todos os homens. Vou ler de novo.
porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça está estendida, é aquele favor imerecido que nós nada merecemos, mas ele está sendo nos oferecido. E como dizia um pregador, do berço ao caixão estão todas as nossas chances. Está lá em Amós capítulo 3, versículo 3. Poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Alguém já acha que isso daqui é eu em relação a outra pessoa. Aqui está se falando, é Deus em relação ao homem. Como você vai andar com Deus? Tem que estar de acordo com ele, amém? Em 1 Timóteo 2, 3 a 6 diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. A grandeza da graça de Deus foi manifestada primeiramente no Jardim do Éden, quando o Criador, em sua humildade e como ofendido, fez o primeiro sacrifício substitutivo pelos ofensores e os cobriu com a proteção de uma vestimenta preparada por ele e originária desse sacrifício. Essa ação divina para tornar o primeiro casal digno, a fim de apresentá-lo digno diante de Deus, e em relação a si mesmo, representou figuradamente o sacrifício perfeito e eterno do Cordeiro de Deus, que viria milênios depois, no tempo determinado por Deus. Nesse primeiro ato da graça divina, o Criador estabeleceu o princípio de que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Está lá em Hebreus 9, 22. Antes que realizasse essa primeira operação de salvação, o Criador anunciou aos primeiros pais a vinda do Messias, que disse, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele ofereceria seu corpo como sacrifício perfeito e eficaz, salvar eternamente quem o acolhesse como Senhor e Salvador. Você já acolheu? Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador? Então você já está debaixo dessa cobertura que vai te dar garantia da eternidade com Ele. Na mente eterna de Deus, o Cordeiro já podia ser visto imolado a favor dos pecadores que nele creem. Está lá em Apocalipse 13, versículo 8. Depois de manifestar o seu amor na forma de misericórdia, o Senhor fez uso do seu amor na forma de justiça e juízo e retirou das criaturas o privilégio antes concedidos de habitarem no paraíso. Eles não podiam mais continuar lá. Por quê? Porque eles haviam se separado de Deus pelo pecado. Como está em Isaías 59, versículo 2. O que faz separação entre vós e o vosso Deus? Os vossos pecados. Não é isso que o Senhor quer, mas o Senhor tem que fazer, porque a justiça dele não permite que ele passe a mão em cima dos nossos erros. Dentro do princípio da lei da semeadura e colheita, colheram o que escolheram. Não esqueça dessa lei. Semear é opcional, colher é obrigatório. Aquilo que você semear, você vai colher. Como está em Gálatas 6:7. Não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Amém? Mesmo assim, Deus não os deixou de amar ou dar vida longa ao primeiro homem, não é? No decorrer da história, a graça de Deus continuou sendo manifestada, tanto em bênçãos espirituais como em bênçãos materiais. Mateus 5,45 diz, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A bênção de Deus continua, a graça de Deus continua, ainda que nada mereçamos, mas Jesus veio e quer dar muito mais a todos nós, mais do que as bênçãos materiais, as bênçãos da comunhão, que essa só através de Jesus, amém? A presença da graça de Deus nos salvos
os educa para que renuncie todo tipo de impiedade e de paixões oferecidas pelo mundo sem Deus. Daí muito cuidado nas coisas que você assiste, muito cuidado nas coisas que você está fazendo. Mas está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Calma, você foi comprado pelo sangue de Jesus, como diz Paulo, né? Vós não sois de vós mesmos, fostes comprado por um bom preço. Então Cristo te comprou. E qual foi o preço? O seu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A nova vida em Cristo capacita o salvo a viver no presente uma vida sóbria, justa e reverente diante de Deus e sua palavra. Ele aviva no salvo a esperança confiante de que a promessa do retorno glorioso de Jesus é realidade a ser continuamente aguardada a cada dia. Glória a Deus, né? Ele fortalece a perseverança. Está lá em João 14, 1 a 3, né? Não se turbe, amém? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E lá em Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E lá em Apocalipse 3:11, 22:12, lembro: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Amém, querido Pai Celeste. Agora eu quero te pedir uma bênção para todos que estão comigo e estiveram durante esta mensagem, outros que estarão ouvindo a seguir, outros que estarão assistindo essa mensagem como mensagem matutina. Estou entregando nas tuas mãos, pedindo ao Senhor as ricas bênções para todos eles. Senhor, oro, entrego em tuas mãos, te fazendo este pedido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.